os assuntos, aí depois a gente pega do pessoal que chegarmos às 100 likes. Vamos começar a falar aqui da previsão da semana, né? Dia 2 a 9 de junho. Mercúrio recém-chegado aí em Câncer, né? Tá chegando no signo de Câncer. Então, tudo vai ficar mais emocional, mais sensível. O amor tá no ar, né? Embora Mercúrio tá fazendo uma quadratura com Netuno, Mercúrio ele é responsável pela nossa fala. Quando ele faz uma quadratura com Netuno, que é um planeta de confusão, que é um planeta, às vezes, a gente chama de maléfico, toma cuidado aí com as fake news. A fake news, gente, vai ser o tema do ano, tá? Até o final do ano. E agora, com questão de política, prestem mais atenção, tá? Promessa milagrosa, informação confusa. A gente tem visto aí na televisão que muita gente está sobrevivendo de golpes, tá? E tem para todos os lados, para todos os gostos. Então, aí, cuidado nesse sentido com essa quadratura. Passageira, mas está ativada, né? Por outro lado, tem um dos aspectos mais bonitos do ano, né? Que é Vênus e Júpiter, que estão unidos no signo de Câncer. Câncer sempre está ligado à família, ao amor, né? Essas duas pautas aí ganham forças agora no mês de junho e coincidentemente ou não, mês dos namorados, né? Reconciliações e toda essa parte muito importante, tá? Principalmente quem está querendo fazer negócios, imóveis, tudo que for ligado à casa, prosperidade, vai ser muito bom essa semana ainda, tá? Vamos aos signos, então. Hoje, rapidinho, tá? Os signos. Opa, deixa eu pegar errado aqui. Vamos para o signo de Áries. A carta da semana é a chave. As portas estão abertas, tá, Ariano? Bora lá começar a semaninha aí. Hoje ainda é terça, mas é válido para a semana toda. Vamos para o signo de Touro. Touro, mudanças, novidades chegando. A carta é a da cegonha. Muitas novidades e coisas boas chegando aí, tá? Maternidade para quem está esperando também. O signo de Gêmeos, geminianos, já é uma semana para fazer cortes, tá? Cortar. Olha, para o geminiano essa semana eu falaria assim, ó, corta a língua, mas não como não dá, né? Então, assim, cuidado mais uma vez, tá? Com essas ativações de Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, pode virar aí e ficar fazendo fofoca, mas é para fazer um corte, principalmente na questão financeira, tá? Dar uma seguradinha. Vamos para o signo de Câncer. Cancerianos, vocês vão ver aí que esse mês vai ser um dos melhores meses para o canceriano, mas essa semana ainda tem um peso. A carta da semana que sai é a Torre. Aqui fala que você está precisando de proteção, principalmente espiritual, nessa semana, tá? Faça suas orações. Vamos para o signo de Leão. Leoninos, a carta da semana é o rato. O rato fala que você está desgastado, precisa descansar, precisa fazer um detox e cuidado com as pessoas que são capazes de traição, tá? Vamos para o signo de Virgem, virginianos. Essa semana saiu a carta dos livros. Aqui, para mim, significa que talvez algum segredo venha à tona, você faça uma descoberta de alguma coisa que estava embaixo do tapete, tá? Então, aí, tenha controle para se resolver, estude bem a causa, né? O livro fala sobre isso, estude bem a causa que vai dar tudo certo. Vamos para o signo de Libra. Libra, a carta da semana é a âncora. A âncora fala de estabilidade, fala de pé no chão. Aquilo que você estava esperando é para longo prazo, tá bom? Vamos para Escorpião. Escorpianos, a carta da semana é o coração. O coração fala tudo, né? Para quem quer amor, para quem quer paixão, para quem quer mais união. Essa semana, para os escorpianos, mais união e mais amor, tá bom? Vamos para o signo de Sagitário. Sagitariano, a carta da semana é o urso. O urso saiu por conta dos astros, saiu com uma conotação de assuma o seu poder, tá? Se coloca acima, tá? Se coloca em primeiro lugar, tá? Vamos para o signo de Capricórnio. Capricórnio, a carta da semana é o jardim. Tudo parece estar meio parado, mas é uma semana de expansão para conhecer gente. Vamos para aquela festa, vamos contemplar as coisas boas da vida, aprender a se divertir um pouquinho também, tá bom?
Signo de Aquário, aquariano, essa semana o tema vai ser a família, a carta da semana é a casa, tá? Cuida da tua família, cuida do seu grande amor, cuida do que você tem aí em volta de você, tá bom? E vamos para o signo de Peixes, piscianos. Essa semana é uma semana de recomeços, de novas ideias, novas oportunidades. A carta da semana é a criança. É isso. Tá bom, então falamos aí de todos os signos, gente. Aí. Ô, Paulo, então vamos lá para o próximo assunto, enquanto o pessoal vai deixando. Vamos. Só um minutinho. $125 likes, gente, está faltando 75, hein, para 200. Então, 2 toques na tela, quem não deu. Quem já deu, ok, não tem como dar de novo, tá? A gente, desculpa, eu estou esperando aqui uma resposta aqui de um seguro, mas está tudo certo, tá? Vamos continuar. Aí eu só respondi aqui rapidinho. Tá Vamos lá. Vamos para o próximo assunto, que é o mês de junho. Eu queria brevemente comentar uma situação que aconteceu com a Virgínia, tá? Gente, assim, por mais que... Nossa, hoje, meu Deus, hoje eu tô atrapalhada, gente, desculpa. É o frio, é o frio. Agora eu prometo que é a última vez. Tá. Vamos lá. Que aconteceu com a Virgínia, né? Aquela situação dela ser vaiada. Gente, o que que a menina fez? Assim, eu acho melhor falar o que ela não fez, né? Porque ela tem uma visibilidade, ela tem. Mas, assim, ninguém merece passar pelo que ela passou, né? Isso daí é muito Plutão em Aquário, as pessoas revoltadas, ninguém mais quer ver esse tipo de coisa, futilidade está em queda. Não sei se vocês já perceberam que tudo que ostenta muito e tem futilidade está em queda, tá? Em junho a gente vai começar a perceber mais isso, por quê? Porque as relações elas estão mais amorosas, mais a pessoa dando mais valor à família e essas coisas, tá? Falar aqui da minha opinião a respeito disso, porque assim eu achei um absurdo as pessoas olharem ela da forma que olhou, mandar a menina tomar lá, por quê? O que que ela fez, sabe? Acho que as pessoas estão perdendo um pouquinho a noção. Outras mulheres apoiando, dando risada. Nossa, lembrou muito aquela coisa do bullying dos anos 80 que a gente viu muito, muito feio, tá, gente? Enfim, era isso, tem opinião aí, e eu sei que ela não tem muita coisa a acrescentar, mas ela não fez nenhum mal para ninguém, né? Acho que vocês, principalmente a questão da Copa aí, que tem gente que está revoltada, ela é do entretenimento, gente, aceitem, ela vai estar onde tem entretenimento. Então, é sobre isso, tá? Mas vamos lá, vamos falar do mês de junho. Um mês, assim, gente, que não é que vai ficar tudo bom, tá? A gente acha que a conotação seria, assim, menos pior, né, das coisas que estão acontecendo. Só que uma pauta que vai ser muito grande vai ser recursos naturais, principalmente por conta das questões que a gente vai entrar no signo de Touro, tá? Então, as manifestações de tudo que liga a terra, a recursos naturais, a riqueza, a dinheiro. Então, dando o exemplo do que eu falei a semana passada, né? Relembrando aqui o pessoal, não sou muito de a previsão acertada, não sei o quê, mas lembrar vocês, quando eu falei que quando Mercúrio entrasse em Touro, não é que ia ter uma escalada dos conflitos mundiais, mas quem estivesse lutando por território teria talvez uma escalada. E foi o que a gente viu no domingo, um ataque da Rússia à Ucrânia. Então, assim, isso é o que estava ativado em Mercúrio em Touro, né? Então, envolve território, envolve recursos, né? Então, tudo que fala de dinheiro, grana, money, vai estar aí na pauta, tá? Ai, mas e o conflito Israel, Irã, tudo? Tem
aumenta a ponto da gente ser atingido? Eu acredito que ainda não. Mas a hora que eles começarem a disputar, se isso acontecer esse mês, que eu não duvido, a disputar o território de Hormuz, porque é meio que a Hormuz é do Irã, né? E começarem a isso, a gente vai ter uma outra escalada, tá? Porque Marte em touro, Marte é o deus da G, dos conflitos, né? Que não pode falar. Mas ele não luta, Marte, quando está em touro, ele não luta por ideologia, por ideia, ele luta por espaço, por dinheiro, por território, por isso. Então, cada vez que a gente vê sobre isso, vai ter uma escalada. Eu acabei analisando algumas coisas do mês de junho, por quê? Porque me chamou a atenção uma história que eu não sei se vocês conhecem, né? Que é a capa do The Economist, que é uma revista importante dos Estados Unidos, e eles fizeram uma capa e o pessoal está chamando de profecia, mas na verdade eu acredito que é tipo uma agenda que tem que ser cumprida, entende? Então, ali nessa agenda, fala que o mês de junho a gente vai ter muito problema climático, muito caos em tecnologia. E aí eu fui comparar, eu falei, ué, será que isso bate com o céu, né? Com o mês de junho mesmo? Pior que bate. A mesma capa fala de polarização, notícias chocantes, tensão econômica. Então, assim, tudo envolve isso aqui no mês de junho. Tá tudo perdido? Não, porque assim, por outro lado, a gente vai ter Plutão em Aquário super ativado. Então, a gente vai ter as pessoas engajadas em lutar por propósitos, tá? Então, a gente vai ver, podemos ver os começos de manifestações, o começo das coisas acontecendo, que já eram para estar acontecendo, alguma coisa está prendendo, tá? Outra situação que acontece agora para o mês de junho aumenta a radicalização. Isso, para mim, é um problema, porque a gente já está no mundo polarizado, a gente precisa ver, né? Já diriam lá os budistas, taoístas, né? Os orientais, o caminho do meio, gente. Não dá para continuar essa polarização, vai ser muito prejudicial para o Brasil e para o mundo, porque não é só o Brasil que está polarizado, é o mundo, tá? Outra coisa, um tema curioso dessa semana, que é OVNIs. Vamos ver muitas aparições agora no mês de junho, e já começaram as aparições. E tudo isso por quê? Porque é como se tivesse uma clareira no céu. Então, assim, é como se tivesse nossa, tá? Tem uma abertura, um portal, alguma coisa assim. Então, assim, esse mês nós vamos ouvir falar muito isso sobre OVNI. Pode vir revelações aí de coisas que estavam escondidas, e o que tem de papo escondido de OVNIs, gente, que a gente não tem ideia, e aos poucos eles estão soltando os documentos, e esse mês, assim, vamos chegar no ápice de chegar e falar assim, não acredito que isso aconteceu e a gente não percebeu. Vai, tá? Urano em Gêmeos fala do espaço aéreo também. Então, talvez a gente vai ver aí aviões com muita tecnologia tentando atacar essas coisas e vai acontecer acontecimentos inesperados. Eu não falo só de OVNI, pode acontecer, gente, alguma coisa muito parecida, porque a gente está com um mapa muito parecido com a época que aconteceu a aparição de Fátima, tá? Então, a gente pode ter aí, no mês de junho, algum tipo de aparição. Bom, e aí, como eu falei, pela astrologia, né, o clima vai ser uma das preocupações, começa a ser ativado agora em junho, mas vai se estender o segundo semestre todo, tá? Como todos já sabem, o El Niño está preocupante esse ano, e agora, em junho, a gente vai sentir muito isso, tá? O El Niño, para quem não sabe, é um acontecimento, acontece de tempos em tempos, é um aquecimento muito forte do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é o maior que a gente tem. Então, esse aquecimento, ele traz consequências para a gente. Então, o Brasil sente, mas não é banhado pelo oceano, mas a gente sente por conta da mexida no clima mesmo, tá? O clima fica mais quente, mais denso, mais pesado.
Então, o que vai acontecer agora em junho? O norte do Brasil, que é um lugar úmido e costuma ter chuva no inverno, seco. Então, a gente vai ter períodos de seca, norte e nordeste, que é uma coisa que não acontecia há muito tempo, tá? Uma seca muito forte, e isso pode trazer dificuldade com a agricultura. Lembra? Touro é recursos, Marte em touro. Então, nós vamos ter problemas com isso. No Sudeste, as temperaturas, como um bom ano de Marte, né? Ou não vamos ficar no meio termo, ou vai estar muito frio ou muito calor, e isso pode acontecer por conta desse calor, assim, acontecer chuvas inesperadas. E aqui no Sudeste, a gente sabe que é seco no inverno. Às vezes a gente passa o inverno todo sem cair uma gota de chuva. E agora começa a ficar diferente, e vocês vão sentir muito agora, já a partir do mês de junho. E no sul é o lugar que mais me preocupa, de verdade, o sul. Por exemplo, o centro-oeste, essa região, a gente não vai ver tanto. Talvez a gente veja problemas, muito problemas ali no centro-oeste, nem há tanto. Pode ser que esteja envolvido com o clima, mas o problema é energia elétrica, tá? Mas o sul é o que mais preocupa, porque é muita chuva, tá? Então, assim, essas chuvas, elas estão se acumulando, porque elas já eram para ter acontecido agora em maio, tá? Pela astrologia. Brasil, como sempre, né? Muito polarizado, vai ter problema econômico, discussão econômica. Vamos ter um problema bem grave com a segurança pública, um vazamento que a gente vai ficar sabendo. Nossa, vamos ter muitos vazamentos, tá? As ativações do céu. As pressões internacionais continuam, então é isso. Aí vamos aos dias auspiciosos, que o pessoal gosta muito, né? Esse mês a gente tem 3 santos importantes, né? Por isso, festa junina. Dia 13, Santo Antônio, dia 24, São João Batista, inclusive é o padroeiro de onde eu moro, que é São João Batista, né? E dia 29, dia de São Pedro. Para quem não sabe, gente, eu acho que muita gente que está aqui sabe. Cada um tem um pedido em especial que você pode fazer, principalmente Santo Antônio e São Pedro, tá? Pessoal que quer comprar casa, pedir casa, guarda essa data, 29 de junho, tá? Guarda essa data, porque eu geralmente eu gosto muito de São Pedro, então geralmente no meu Instagram eu coloco sempre uma simpatia, alguma coisa. E no dia 13 de junho a gente tem o Santo Antônio, que ele é conhecido como o santo dos casamenteiros, mas ele é também o santo de causas impossíveis, tá? Então, vamos aproveitar aí o dia 13 de junho para fazer os nossos pedidos e agradecimento também, porque a gente não pode esquecer de agradecer, certo? Mas aqui, o portal, né? O portal vai ser 6/6. Mentira, gente. Que eu vejo pessoal para vender curso, usa essas coisas, eu morro de rir, porque às vezes é um dia tão ruim que a pessoa nem sabe, né? Mas o dia do portal esse mês, anote aí, é dia 9 de junho, tá? No dia 9 de junho vai ser um dos dias mais bonitos do ano. Vai ter energia de sorte, é Vênus que vai estar em Câncer fazendo conjunção, vai encontrar, né? Quando a gente fala conjunção, é quando um planeta encontra com o outro. E são 2 planetas muito benéficos, o Vênus e Júpiter, eles vão fazer um encontro, tá? Então, assim, é bom para reconciliação, você que está brigado com a família, tá? Você que quer projetos, você que quer fazer. Você que quer. Fogos, ó, tá vendo? Eu tô falando que é verdade, alguém soltou fogo. Quieto. Bom, aí, ó, tá afirmado aí, dia 9 de junho, tá? É bom para encontro, para começar coisas novas, vai ser um dos melhores dias do mês, tá? Ontem a gente teve a entrada de Mercúrio em Câncer, então o pessoal mais próximo da família. No dia 4,
No dia 4, eu vou pedir, assim, aquele dia de silêncio, sem briga, sem guerra, tá? Por um acaso, é depois de amanhã, porque é um dia que pode ter informação desencontrada, é o dia que a gente pode ter aí alguma notícia muito importante aí sobre o mundo, tá? Então, vamos aguardar aqui. Já é na quinta-feira. Isso, quinta-feira. Uhum. Nossa, dia 4 é feriado também, viu, gente? Esqueci, é dia de Corpus Christi, para quem não sabe, tá Ah, é bom? quinta-feira, né? É. É quinta-feira. Ah, vamos aproveitar o dia, né, gente? Ficar quietinho, fazer muita oração, meditação, tá? No dia 10 de junho, depois de tanta sorte ali do dia 9, né? Vem Mercúrio entra em tensão com Saturno e a Lua, que vão estar em Áries, então, assim, muito pesado, né? É um dia que tem um peso, então cuidado. No dia 13, Vênus entra em Leão. Aí vai todo mundo ficar bonito, vai todo mundo colocar um filtro, né? A gente vai ficar olhando a Vênus em Leão, assim, a coisa mais aquecida, né? O clima fica mais romântico ali. No dia 13, uma pena, porque no dia 12 é o dia dos namorados. Mas, ó, uma dica, tá? Para quem aí tá de namorado. Dia 12 de junho, tudo fica cheio, tudo fica caro. Por que não esse mês comemorar no dia 9, que vai ser um dia maravilhoso? Vai ser o dia da nossa live também, na terça-feira que vem. No dia 15, a gente vai ter uma lua maravilhosa, lua nova em Gêmeos, tá bom? Essa lua aqui é uma lua de aprendizados também, então é uma lua positiva para quem quer fazer simpatia para qualquer coisa que seja ligado a material e a comunicação pessoal aí, que quer ganhar vídeo com o YouTube, que quer ganhar vídeo com a internet, quer ganhar com vídeos na internet, coisas na internet, positividade ali no dia 15. Bom, no dia 19, Quiron, que estava em Áries, agora vai para Touro, tá? Então, assim, o Quiron, ele fala de feridas, então, assim, ele está muito ligado a dinheiro, a segurança. Então, vem aí os escândalos com dinheiro. Já falo, gente, mês de junho não vai ser um mês para ficar gastando à toa. É mês de fazer as reservas. Talvez as coisas comecem a ficar muito difíceis, principalmente no que se diz a recursos materiais e principalmente com questão de alimentação, tá? Então, assim, tudo já está começando, já foi ativado na semana passada, de tudo começar a ficar muito caro, principalmente o que vem de plantação, tá? Que vem do agro. Então, agora no dia 19, é uma certeza que isso vai acontecer. No dia 26 também é um dia de vitalidade baixa, o Sol vai estar quadrando Netuno, tá? É um dia muito complexo aí, é um dia desânimo, pessoal desanimado, desacorçoado. Marte entra em Gêmeos no dia 28 e a mente acelera, vem uma fase nova aí de movimento, deslocamento, vontade de fazer várias coisas. A verdade é assim, que dentro do mês de junho, só depois do dia 28 que a gente vai ver as coisas andando, caminhando, que o mês de julho aparentemente vai ser melhor. Mas o mês de junho aí vem muita coisa, vem muita, como que eu posso falar? Muita confusão, muito golpe, muito boato. A questão das águas, tá? Nossa, mas junho não costuma ter, gente, mas a coisa está completamente virada, tanto no mapa astral, quanto agora com a notícia do El Niño, tá? Enfim, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Não é um mês tranquilo, é um mês de revelações. As coisas estão acontecendo muito aceleradas. Vocês vão ver como junho vai passar rápido. E, assim, nesses termos, é melhor que passe rápido mesmo, né? E agora, o segundo semestre, a gente vai entrar no modo hardcore aí. E tem muitas coisas ainda para acontecer, né? Querendo ou não, tem a Copa, vai passar super rápido o mês de junho por causa disso. Temos também o começo aí da guerra eleitoral, então, assim, hardcore se prepara, então não é para muita estripulia, para muitas coisas esse mês, não, certo, André?
Uhum, tá. Ô, Paula, e assim, acontecimentos, né? Tragédia de acidentes, avião, carros. A gente tem mês que acontece muito helicóptero. Junho vai ser assim ou não? Não, não tantos Não. assim. Eu acho que eu fico mais preocupada com as coisas terrestres, com energia, porque assim, Gêmeos, Urano está em Gêmeos e a gente vai entrar com alguns posicionamentos em Gêmeos. Rege energia elétrica, então assim, agora é o mês de inverno, agora a gente entra no inverno, a gente, querendo ou não, necessita muito dessa energia, né? E eu estou mais preocupada com isso, principalmente na questão do centro-oeste. Rege a aviação também, mas eu não vejo nenhuma coisa assim extraordinária de, Uhum. de problemas com aviação. Não assim, generalizando o mês de julho, né? De junho. Conforme vão passando as semanas, né, André? A gente vai sempre olhando ali como que tá, como estão as ativações. Mas se você tiver viagem marcada agora para o mês de junho, pode fazer tranquilamente. Eu tenho mais preocupação, por exemplo, com ônibus, direção, com carro esse mês do que qualquer outra coisa, tá? Por conta de panes elétricas e essas coisas, mas tá tudo certo nesse Tá, sentido. E tá aí, bom. André, eu fiz um Pode- ranking dos signos, né? Hum, Para o pessoal saber aí que signo que vai estar bom, que signo que vai estar ruim. Patrícia, o ano inteiro está passando muito rápido. Então, vamos tá. começar aqui do pior para o melhor, tá? Então, assim, em 12º lugar, quem tem que tomar mais cuidado aí no mês de junho é o signo de Áries, tá? Tá pedindo mais atenção, cansaço, desgaste, impaciência, tá? É um mês que exige maturidade, então esse mês não tá tão bom para os signos de Áries, tá? Depois, em 11º lugar, vem aí o signo de Virgem, os virginianos. As coisas não vão andar tão depressa para você, embora o mês vai andar muito depressa, os virginianos, ó, devagarzinho, tá? É, junho tá pedindo para você flexibilizar um pouquinho as coisas, né? Tipo, tá bom, vai, não querer tudo perfeito como você quer, dar uma flexibilizada, tá bom? Em 10º lugar, tá os librianos. Librianos, Vênus vai ajudar você nos relacionamentos, tá? Mas essa polarização, o libriano ele não gosta de entrar em briga, em conflito, e a gente vai ver muito conflito, as guerras, assim, infinitas, de lado, de outro, e para o libriano isso não é bom, tá? O desafio vai ser manter o equilíbrio. Em 9º lugar, aí vem os aquarianos, aquariano. É um período de mudança, as mudanças estão começando de dentro, né? E mudança às vezes não é tão confortável assim, mas é necessário para você, tá bom, aquariano? 8º lugar. Tchan, tchan, tchan. Sagitarianos. Os sagitarianos vão ter boas surpresas, tá? No material, no profissional, mas tem algumas mudanças ali não tão legais que estão vindo lá para frente, mas esse mês ainda dá para aproveitar, tá bom? 7º lugar estão os escorpianos. É um mês, não é um mês de grandes perdas, mas é mês de, guardar um pouquinho de dinheiro, tá, escorpiano? Gastar à toa, eu mereço essas coisas, deixa para lá, tá bom? Porque aqui vai pesar o dinheiro, tá, escorpiano? 6º lugar, vamos para o signo de peixes. Piscianos, vocês estão ali no meio do caminho, né? Mas espiritualmente o pisciano está muito protegido. Mas o que acontece? Todos esses trânsitos que a gente está passando, de Netuno em Áries, tudo, mexe um pouquinho com a questão de intuição, de sonho. Então você pode ter pressentimentos confundidos, tipo assim, fulano vai morrer, não sei o quê. Não, não se apega a isso, tá? Então, assim, tenta manter a cabeça positiva, pisciano, para não entrar nessa vibe negativa, tá? 5º lugar, capricornianos. A lua que vai ter, a gente vai ter uma lua cheia, vai ativar aí para os capricórnios, vendas, conquistas, tá? Só que tá vindo junto com tudo isso uma quantidade de responsabilidade. Então, assim, esteja pronto para essas responsabilidades, muito favorecido, tá? A questão do dinheiro não vai estar como você quer, mas também não vai estar ruim, não.
Em quarto lugar, vão vir os taurinos, tá? É um mês excelente para organizar a vida financeira, resolver pendência material, tá? É um mês que vai movimentar patrimônio, então tá aí em quarto lugar. Para o taurino vai ser bom, esse Marte que a gente está em touro, vai ser muito bom aí para os taurinos, tá? Vamos ao pódio, então. Quem vai estar bem aí também, em terceiro lugar, medalha de bronze. É que essa semana ele está um pouquinho ruinzinho, mas ele vai ficar muito bem, que é o signo de Gêmeos, tá? Gêmeos está ganhando a graça de Urano, então, assim, tudo está favorecido: dinheiro, trabalho. Ao mesmo tempo, a sombra de tudo isso pode dar muita ansiedade, né? Mas oportunidade não vai faltar, tá? Pede para você dar uma desaceleradinha na mente, tá bom? Vamos lá, nossa medalha de prata, que é o signo de Leão, os leoninos também, que essa semana não tá tão bacana, mas o mês de junho vai ser muito bom. É um mês de expansão, crescimento, prosperidade, tá bom? Só que o leonino, ele vai terminar junho melhor do que começou, tá? Então ainda tá um pouquinho complicado, mas no final do mês já tá bem melhor, assim você vai aproveitar bem o mês. E o primeiro lugar, ganhando uma coroinha, né? Uma estrelinha na testa, o queridinho do mês. Serão os cancerianos, tá? O amor tá em alta, muita proteção espiritual, muita oportunidade financeira. É como se junho tivesse sorrindo aí para os cancerianos, ainda mais que ali, perto do dia 20 e 21, a gente vai ter o Sol entrando em Câncer, então as oportunidades aí muito grandes. O canceriano que achou que está no inferno astral está bem enganado, tá bom? Então é isso, André, acho que eu falei tudo. Isso, pronto, acho que eu falei tudo. Então, os 3 signos que vão estar melhores aí em junho é Câncer, você falou, né? A ordem? Os melhores, o pódio, Câncer, Leão e Gêmeos. Câncer, Leão e Gêmeos. Tá bom, então, gente. Tá bom. Então é isso. Vamos falar dos moços aí requisitados, né, que gostam de saber como que vai ficar o mês, né? Aí vamos do melhor para o pior, né? O que tá menos pior. Porque assim, gente, o bicho tá pegando. André, antes estou devendo um beijo aqui para uma pessoa que sempre te assiste. Ele pediu para mandar um beijo. É o Irafran, ele é lá do Rio Grande do Norte. E eu fico toda semana de passar, acabo esquecendo. Hoje eu marquei, tá? Então o André vai mandar um beijo para você. Ele chama Irafran, André. Irafran, um beijo para você, um abraço para você, lá do Rio Grande do Norte, o único estado do Nordeste que eu conheço, Rio Grande do Norte, é lindo lá. É lindo lá, ele é uma graça, tá sempre vindo para fazer revolução e gosta muito de você. Eu recebo, gente, muito beijo para o André, muito querido, mas assim, nunca veio uma pessoa para falar mal do André, é só bem. O pessoal gosta muito do André. Mas tem gente que fala, fala que eu mandei um beijo. Aí, às vezes eu esqueço, mas 3 semanas que eu tô para falar, acho que tem 3 semanas que eu atendi o Ira, que eu atendi o Fran e ele mandou, lá, ele lá, apareceu, Marco. Um beijo para ele. É isso. Tá, um beijo, um abraço para todo mundo que assiste a gente, que está aqui toda semana, quem vem de vez em quando, e para os aniversariantes do dia, né? Sempre entra alguém aí e fala, hoje é meu aniversário, mas às vezes a gente não dá nem tempo de ler o comentário. Então, parabéns, felicidades para todo mundo que está fazendo aniversário hoje, que está aqui na live, viu? Então, é isso, né? Isso. Vamos lá, então, André. Vamos falar do Lula, o Lula em junho aí, né? Então, é o que está menos pior aí, tem muitos aspectos harmônicos. Gente, quando o mapa, né, astrologicamente as coisas estão bem, então, às vezes, para eles dão bom, né? O Lula, por exemplo,
ele tem muitos planetas, ele tem um agrupamento de planetas no signo de Câncer, embora ele não seja canceriano, porque ele é um escorpiano com ascendente em escorpião, então, assim, não tem nada a ver, mas como ele tem essa quantidade, aliás, você pode olhar aí no seu mapa, se você tem Câncer aí que ficou em primeiro lugar, acaba beneficiando você, tá? Se você tem ascendente, lua ou o Sol mesmo, tá? Em Câncer, você vai ser beneficiado. É o caso dele, né? Então, assim, ele vai vir aí com um anúncio, uma proposta econômica muito boa, provavelmente, agora nos primeiros 15 dias do mês, tá? Porque ele tá com essa vitalidade ainda, esses primeiros 15 dias do mês. Depois isso baixa um pouquinho, né? Inclusive, ele tá fazendo um tratamento de saúde, né? A partir do dia 21 ele melhora um pouquinho, mas assim, ainda tá uma questão ruim da saúde. Agora, em questão de confiança, popularidade, o Sol dele está ativando o Nodo Norte, e quando isso acontece no teu mapa, a pessoa acaba virando o centro das atenções, né? E aí eu falei assim, vamos olhar como que está o internacional dele no mapa, né? Porque a gente tem como ver o internacional da pessoa no mapa. Então, assim, vem anúncios importantes, vem negociações, vem novos acordos, talvez tudo isso que está acontecendo agora, né? Que acabou. Ele foi lá, a gente fez o mapa, para quem não sabe, aqui a gente fez o mapa do encontro dele. Na verdade, o encontro falava assim: deixa eu em paz, que eu deixo você em paz. Alguém foi lá, mudou o que estava no script, né? E como a gente sabe da pessoa mutável, que é o Donald, né? O Laranjão. É, ele é muito vulnerável, ele acabou tomando algumas medidas, mas essas medidas que ele está tomando agora, provavelmente ele vai voltar atrás. Então, assim, ele, no caso, está muito bem protegido, tá? Então, vem aí negociações, novos acordos, tá? Então, ele vai transformar toda essa crise numa oportunidade, porque ele ainda está com energia para isso, tá? Mas, como eu disse, depois do dia 15, dia 20, ele tem uma melhora um pouquinho da saúde, mas depois, ó, ele tem uma quedinha aí, mas é uma coisa pessoal dele, tá? Não é uma coisa fisiológica, digamos assim. Melhor explicando, uma coisa da saúde dele que vai ficar para baixo, mas ele está com muita energia para lutar. Então, assim, se eu tivesse que resumir ele, né, é um mês que ele vai ficar um pouco mais fortalecido, por incrível que pareça, porque começou péssimo para ele, né? Tô até vendo aqui, tarifaço e tal, tudo de novo, mas ele vai conseguir sair dessa, vai ficar num mês de protagonismo, vai ficar num mês de visibilidade, tá? É um mês que vão acontecer algumas novidades. Eu não vejo nem afastamento, nem queda, mas eu vejo, assim, um probleminha de saúde que pode deixar ele um pouquinho afastado depois do dia 20, tá? Ele tá no mês de expansão, então, você goste ou não, é como eu falo, eu faço só o mapa, tá, gente? A gente tem lá, eu tenho um calendário com todos os trânsitos, aí eu coloco esse calendário de trânsitos com os trânsitos que ele está passando e eu não posso falar assim, ele vai partir, ele vai fazer a passagem para Uhum. agradar as pessoas, é o que está no mapa dele, eu não posso falar que é uma coisa ruim se não é, tá? Isso não fala sobre o que eu gosto ou deixo de gostar de política, tá bom? Para vocês entenderem. Então, ele é um senhor de 80 anos, né? E ele tá muito bem para quem tá com 80 anos, e pelo mapa dele, ele vai ganhar um protagonismo e vai sair dessa muito bem, tá? Vai ocorrer isso agora, nos primeiros 15 dias de junho, ele resolvendo isso, e depois a questão da saúde fisiológica, mas ele, o Lula, ganhando visibilidade, tá? Então, para ele, esse mês vai ser muito bom, que é um mês que a Uhum. água está ganhando aí, que é câncer, né? É isso. Quanto ao Lula, é isso. Alguma pergunta, André? Alguém fez alguma pergunta do Lula?
Não, acho que é isso, você falou, né? Então, assim, esse mês de junho, assim, nada acontece com ele, né? Igual as pessoas falam, É, vai morrer, vai se afastar. Então, é um mês que, assim, basicamente não acontece nada, assim, no é. sentido que as pessoas imaginam, né? Que as pessoas imaginam, né? Ele, ó, para você É. ter uma ideia, o Lula, ele, quando ele nasceu, Urano já estava em Gêmeos. Urano volta para Uhum, Gêmeos e volta para ele na casa 8. Então, isso significa que ele tem, é como se ele tivesse um salzinho de vitalidade, sabe? Que ele coloca um pouquinho mais de vitalidade, que é uma casa de crise, e aonde volta esse mesmo Urano em Gêmeos ali para fortalecer ele ali. Então, assim, ele tá forte, ele uhum, tá. Parecem muitos trígonos. Tem mapa que a gente pega, os trígonos são coisas boas que vão acontecer com a gente. E tem muito, né? Tem alguns uhum, acontecimentos inesperados, falar que vai ser 100%, não vai, né? Porque ele tem 80 anos, ele está fazendo um tratamento, ele vai ter uma queda, né, da vitalidade. Mas, assim, é um mês que ele provavelmente vai passar tranquilo, energizado, e se precisar se afastar, se recupera rapidinho. É isso uhum. sobre Tá ele. bom. Então, De não é o Moraes, bolso, é o de Moraes, eu sei, o ministro de Moraes. Entendi, eu achei que você ia falar do bolso. não, é o ministro lá, É, que o entendi, o pessoal ministro. sempre. Gente, por que a gente fala dessas pessoas se você caiu na live hoje? É porque essas pessoas são as mais perguntadas aqui do aqui do canal, tá? Do canal do André. Então aí a gente coloca eles no mês de junho porque o pessoal sempre tem curiosidade. Então, vamos falar ali do Ministro. Alexandre, ministro. É, É o ministro, uai, né? Esse ainda não é o mês que vocês vão ver a queda dele, tá? Ele tá com aspectos favoráveis também. Ele é um sagitariano. Para o sagitariano, para quem lembra, o eu fiz o ranking, né? Embora ele tenha um ascendente em Áries, então assim, pode ser que pegue um pouquinho, é um signo de fogo, né? Mas quando eu vejo os trânsitos dele, eu vejo que a primeira quinzena, nem a primeira quinzena, vai, os 13 primeiros dias, está tudo calmo, muito quieto. Ali, a virada vem ali no dia 13, que começa uma oposição de Mercúrio no mapa dele, e ele vindo à exposição, tendo um ataque da imagem dele. Então, assim, é uma questão muito delicada. Do dia 16 ao dia 21 vem um negócio bem pesado para ele, assim. Ai, mas ele vai se ferrar? Ai, gente, desculpa. Não, não vai, tá? Ele tá com desgaste, pode ser até emocional, que é uma coisa que ele não vai demonstrar nunca, nunca você vai saber que ele tá sofrendo, tá? Vem coisas que estavam escondidas aí, já era para ter acontecido, na verdade, do dia 16 ao dia 21, ó, vem à tona, tá? Ainda não significa o afastamento. No dia 23, para o dia 23 ou dia 28, vai ter uma ativação de Urano, tá? Então, é uma notícia que é um pouco inesperada, não é exatamente uma verdade, mas é um fato novo aí que acontece, e talvez por aqui que comece o processo jurídico contra ele, tá? Então, assim, é, a gente vai ver nos noticiários, a gente vai ver muito o nome dele no final do mês nos noticiários, né? Alguma coisa que ele fez que volta como um tipo de cobrança aí, tal. Você fez, eu sei que você fez no verão passado, mas a pessoa vai uhum. ter que provar, né? Então, assim, ainda para esse mês eu não vejo afastamento, não vejo prisão, não vejo queda ainda, tá? Ainda esse mês ele tá com um aumento de pressão muito grande, vai vir um questionamento muito forte para ele. É mais ou menos como se ele estava com uma proteção até agora. E o protetor vai acabar falando, ô, cara, não vai dar para te proteger mais não, tá? Se vira aí, agora é com você. Não dá mais para eu passar o pano aqui, não, tá? Mendes, eu chamar Mendes. Eu queria falar o nome, é o Gilmar.
né? Então, assim, quem estava ali conseguindo segurar o fio ali para não estourar, pode ser esse amigo aí tão querido, né, que protege, Ah, não vai dar mais não, tá? Depois do dia 20, então ele vai vir com uma exposição muito grande. Não é a queda ainda não, mas o nome dele vai ser bem falado depois do dia 13 de junho, tá? É isso. hum, Ele não tá com tantas proteções assim, tá? Mas não tá tão ruim ainda para ele, ele continua aí. Alguma pergunta para o Alexandre? Gente, 400 pessoas na live, vamos dar o dá o like like, aí né? para Dois responder as toques na tela, perguntas. gente. Isso, não, então é isso que você falou. Lembrando que essas previsões aí que você está falando é para o mês de junho, né? A gente olha mês a mês, né? Então, basicamente, como você falou, até o dia 13, mais calmo para ele, depois vem Sim, muita coisa, vem muita notícia sobre ele. mas ainda está muito tenso ainda para ele, tá? Bem tenso. É, Não tá mil maravilhas, não. E sempre perguntam aqui, a gente precisa falar. É o senhor Jair, né? é, Senhor Jair em junho, assim, não vai e não fica, né? Ele, por outro lado, lembra que câncer está super bem? Para quem não lembra, ele tem um ascendente em câncer, então ele está com uma proteção aí, tem alguns movimentos que envolvem política, que pode ajudar ele. Entre o dia 10 e o dia 18 vai ser o mês mais. Vai ser os dias do mês mais leve para ele, positivo, repercussão boa, talvez uma notícia muito boa vindo para ele, tá? É uma notícia assim, tipo, ó, aqui tem uma chance, aqui você vai poder dar um respiro, né? Porque ele está sob uma tensão muito grande. Ali entre o dia 19 e 24, que é um momento delicado, porque o Sol vai quadrar o Sol. E aqui está falando de uma necessidade de adaptação, porque isso daqui vai mexer com a saúde, vai mexer muito com o desgaste emocional dele. Gente, quando aparece esse tipo de trânsito, às vezes fala da pessoa ter que começar a se movimentar ter que aprender, por exemplo, andar de andador ou cadeira de roda ou alguma coisa assim. É passageiro, tá? Mas provavelmente ele tá nessa situação, tá? Ele tá bem. Eu não sei se tem alguma coisa escondida se tem alguma coisa escondida na saúde dele que ele não tá falando, que pode ser mais grave do que a gente está pensando. Mas assim, ele vai precisar de uma nova adaptação da vida, né? É, continua na mesma, ele não volta para. Eu acho que ele não volta para Papudinha, não pelo menos esse mês. E não é um mês que ele está esquecido, tá? A Ana Lúcia está perguntando. Mas não é um mês, não, que aparece ele voltando. Aqui não fala assim, ai, fim de jogo, não dá mais para você ficar aí. Acho que vão deixar ele quietinho ali. Inclusive, eu acho que ele vai ter que fazer uma outra cirurgia com esse trânsito de Sol, quadrando Sol, porque muito provavelmente tem uma questão de adaptação aqui. Ou, sei lá, leva um tombo, quebra um braço, vai precisar ficar sem movimentar. Então, assim, ele precisa tomar cuidado nesse sentido, né? Mas ele está super protegido, né? Lembra que câncer está bem e ele tem um ascendente em câncer, então, assim, de alguma forma, talvez a gente não veja tantas notícias a respeito dele, fica tudo meio que neutro, né? E só que ali, depois do dia 19, pode ser que ele precisa fazer uma cirurgia ou alguma coisa assim que envolva uma adaptação, tá? Então tem que tomar cuidado com queda, tombo, né? A pessoa não fica mais do mesmo jeito, entende? tá, Assim, tá. E condenação dele sendo anulada, você não vê isso por enquanto esse ainda não, mês, né? não, esse Não, mês não. No mês de junho, não. No mês de tá. junho é um mês de sobrevivência política só. Vai tocando barco, um mês que ele vai tocar o barco. Não tem anulação e também não tem
não vai mexer também com isso, né? É, E deixa assim por enquanto, né? Porque tá na casa dele, tá lá, Netflix. Eu não sei, uhum. a pessoa pode fazer tudo que ela faz em casa? Tá presa em casa, né? Acho Não, que tem é. algumas restrições, não pode receber pessoas sem autorização, não pode usar rede social, celular, pode até usar o celular, né, quando não tem ninguém vendo, mas não pode postar nada, né? Coisas mínimas assim, né? É Fica mais isso, né? invisível. Fica Oi? meio invisível. Para ele é até Invisível. bom que ele fique meio invisível, para não aparecer muito. É, é isso mesmo. Que mais aqui? Agora tá terminou dele, então. Não, a Ana Lúcia está respondendo o pessoal aí. Tem umas polêmicas aí nos comentários. É Falei. normal, faz parte. Então aí falta agora, você terminou o Jair, falta o Flávio, né, Paula? O Flávio, eu deixei por último o Flávio, porque ele é uma pessoa que estava numa situação um pouquinho complexa, tá? O Flávio, eu não É, estou vendo queda, mas assim, um mapa que está com uma pressão, um desgaste muito grande para ele. As primeiras semanas aí, até o dia 12, mais ou menos, o meio de céu dele vai ter uma ativação com quadratura. A quadratura sempre é uma coisa desarmônica, tá, gente? Então, a quadratura, ela sempre traz um pouco de tensão. E ele vai passar por essa tensão e críticas bem agora, até o dia 12, mais ou menos. Ali do dia 12 ao dia 18 é o que mais preocupa, porque o Sol dele, que é em Touro, vai estar fazendo uma oposição com o Netuno, que está em Áries. Então, esse tipo de combinação traz questões aí com a própria imagem, difícil de recuperar de novo, tá? Então, assim, ele tá. Não significa que ele é culpado de alguma coisa, mas a hora que aponta, até ele provar que o focinho de porco não é tomada, vai ficar muito difícil. E aí, para o final do mês, a situação que entra, esse sol dele, que está em touro, vai entrar em quadratura com Júpiter. Tá? Então, isso é o mapa dele, tá? Embora ele seja taurino, para o taurino não tá tão ruim assim, no mapa dele tem uma pressão muito grande. E ele vai sofrer uma pressão de dentro, por exemplo, do partido. Tipo, alguma coisa assim que. E se sentindo bloqueado, porque são coisas que ele não pode fazer. Tipo, o partido vai falar: ó, vai ser esse vice e acabou. E ele, não, não quero, não vai ser, não. Tipo, tá, gente? Não sei se é isso que vai acontecer. É, ali, a casa 7 dele está muito ativada. O que que é a casa 7 na astrologia? A casa 7 é a casa do casamento. Coincidentemente ou não, é a casa dos inimigos declarados. Por que que a casa do casamento é inimigo declarado, né? É até uma brincadeira. E essa casa 7 está muito ativada. Então, assim, ele sabe quem é amigo, quem é inimigo e quem faz as coisas no bastidor. E essa pessoa não vai ter pudor nenhum em colocar ele na berlinda. E é como eu falei, vai ser difícil ele provar que o focinho de porco não é tomado. Eu não vejo ele saindo, desistindo, nem nada disso, tá? Até porque ali no final do mês ele vai ficar muito bem, tá? Ele vai reagir a tudo isso que vai acontecer com ele. Não é um mês de queda para ele, mas é um mês que ele não vai ficar confortável, é crítica atrás de crítica, e a gente tem que lembrar, ele está disputando aí a eleição, e lembra que a gente viu do presidente atual, e o do presidente atual ele está ganhando popularidade, e para alguém ganhar, alguém vai ter que alguém tem perder, que perder. né? Então, assim, infelizmente é ele, os adversários dele são muito fortes. Então, assim, ele está numa pressão muito grande. E é quando a gente olha o mapa do Flávio, o Flávio não é uma pessoa que aguenta muita pressão, não, tá? Ele não é assim. Ele tem a lua em peixes, a gente não pode esquecer. A pessoa que tem a lua em peixes, ela desanda, assim, quando tem muita pressão.
E é bem o caso dele, assim. Então, talvez a gente vendo um Flávio aí mais quieto, mais retido, mais contido, que a pressão tá alta em cima dele, e a pressão não tá vindo de, por exemplo, de gente que ele não tá nem aí, a pressão tá vindo de dentro, por exemplo, do próprio partido ou dentro da casa dele, sabe? Tipo, o pai, olha, Flávio, você vai ter que fazer isso. Olha, e ele tá naquela sinuca de bico, ai, vou ter que fazer. Então, tá igual ratazana encurralada. E não é pelos adversários, embora os adversários muito fortes, ele está sendo encurralado ali dentro. Muito desgaste para ele esse mês. É um mês que ele não está em expansão, ele vai ter que administrar a crise. Então, assim, vem aí a história do Master, né? Que teve a questão lá. Vamos, ele vai ter que gerenciar isso, como ele está fazendo, tudo, vai vir outra crise, ele vai ter que gerenciar, ele não vai conseguir falar, olha, gente, ilibado aqui, viu? Eu não tenho nada a ver com isso. Então, Vai se sim, explicando, né? ele vai precisar de alguma força positiva aí, porque o mês de junho para ele não tá bom, mas não é a queda dele, tá? Eu vejo assim, quando eu dei uma olhada em junho, aí eu falei assim, mas como que fica julho, né? Aí no dele eu dei uma olhada em julho, aí ele começa a acender. Depois, aí vai vir agosto com um monte de eclipse, vai mexer com ele, mas aí a gente deixa para cada dia sua agonia, né? Mas assim, É. o mês de junho não tá tão bom, assim, ele vai ter que, sabe, passar o mês inteiro lutando, provando, ó, tal, e querendo ou não, ele mexeu onde ele não devia, né? Então, é isso. Uhum. Mas aí mandem energias positivas porque talvez ele vai precisar. Não, não cai, não desiste, não vai, taurino, né? Teimoso, vai até o fim, mas eu não sei se ele vai suportar esse tanto de crítica, esse tanto de coisa, e ele pode dar uma sumidinha, né? Em plena campanha é um pouco complicado. Ele precisa aparecer, dar explicação, tentar ser o mais sincero possível. Quanto mais sincero ele for, mais compreendido ele vai ser. Mas essa casa 7 dele tá pegando, né? E aí, inimigo é hate, é amigo é hate, é o que que você é, né? E aí eu falo, gente, vocês já viram o presidente do partido dele falando? Toda vez que acontece alguma coisa com ele ou com o pai, parece que o cara quer só ferrar eles. Eu falo, não é possível. O cara, em vez de Fala o que não deve, defender, né? É. ele vai lá, pega a pá de cal e joga por cima, parece que quer se ver livre. Eu não entendo, assim. Não sei se está ficando um senhor senil também, falando muita. Porque Fica melhor é ficar quieto impossível. nessas horas, né? Não dá entrevista, né? Não, ele faz questão de dar entrevista, e as entrevistas, pelo jeito, é tipo assim: liga a moça da UOL para ele, ó, vamos falar ao vivo? Vamos, pois não, vamos É, tá tem que esconder o preparado. telefone dele. Fala, nossa, é hate dos caras, não é possível. Então, assim, vai É. vir pressão desse lado, e ele vai precisar fortalecer emocionalmente aí, porque não tá fácil, não. Uhum. É Tá isso. bom, então é isso. A gente vai olhando eles mês a mês, tá? Depois em julho a gente olha de todos, como vai ser julho, agosto, setembro, até o Sim. ano acabar. Então é isso, gente. Eu vi alguém perguntando alguma coisa, André, sobre. É porque eu vi que algumas videntes, né, alguns videntes também, porque inclui homem, estão falando de tsunami aqui no. Ai, nem sei se podia Brasil. falar aqui no Brasil. Gente, não. O que a gente tem aqui são ressacas, né? E agora no mês de junho é muito normal ter essas ressacas. Uhum. Mas assim, não chega nada disso. Quando acontecem essas coisas, tem alguma variação de Netuno. A hora que Netuno faz uma oposição com o Sol, fica um pouquinho pesado, que vai ser mais para o final do mês, mas assim, não há com que se preocupar com essas coisas, não, tá? Esse mês a gente tem que se preocupar com o que vem aí, sei lá, do céu, debaixo da terra, que são os OVNIs, tá? A gente vai ver umas coisas e algum tipo de aparição também, alguma coisa nesse sentido. Estou bem impressionada, assim, porque assim, a gente é astrólogo, mas tem coisa que ainda não aconteceu, né? Então, para a gente também é novidade. Então, a gente não sabe de tudo. Tem mapeamento no céu que ainda não aconteceu. Então, vamos lá, vamos ver. É isso mesmo.